Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, o primeiro domingo da Quaresma. Quaresma, o tempo de nós vivermos a oração, o jejum, a caridade, a penitência, para que nós venhamos cada vez mais nos aproximar de Deus. E a palavra de Deus para nós meditarmos nessa manhã se encontra em Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será seu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, ao Senhor. Hoje, o Evangelho de Lucas vem nos deixar grandes ensinamentos e grandes lições. E nesse Evangelho nós vemos que, a primeira coisa, Jesus foi levado pelo Espírito e lá passou 40 dias em jejum. A palavra de Deus no início nos diz que o Senhor, ele era cheio do Espírito Santo, que ele voltou no Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. O Senhor, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. E lá, Jesus se permitiu ser tentado pelo inimigo de Deus. E a segunda coisa que nós vemos é que quando Satanás percebeu que o homem Jesus encontrava-se muito debilitado, foi tentado. Mas por que o Senhor aqui ele estava debilitado? Porque Jesus já estava 40 dias, passou 40 dias no deserto sem comer e sem beber. Pois Jesus estava em oração, pois Jesus estava vivendo o jejum. E aqui o Senhor chama a cada um de nós que nessa quaresma nós venhamos viver o jejum, a caridade, a penitência, a oração, para nós chegarmos cada vez mais em Cristo e ser cheios do Espírito Santo. E a terceira coisa, mas Jesus, embora enfraquecido, sabia que sua força estava no Senhor. É isso um dos grandes ensinamentos que o Senhor vem nos trazer hoje, sobre buscar a fortaleza em Cristo, unir a nossa fraqueza à fortaleza de Deus e não ceder ao inimigo, que em todos os momentos de tentação nós possamos fugir de toda ocasião de pecado e buscar a fortaleza em Cristo Jesus, porque era isso que o Senhor, ele buscava, a fortaleza que estava no seu Pai, e ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E a quarta coisa, Jesus podia fazer tudo isso que ele pediu, porque que Jesus ele podia fazer tudo isso que Satanás lhe disse, mas o Senhor ele não fez. Por que o Senhor ele não fez? Porque ele estaria cedendo à tentação de Satanás. E quantas vezes em nossa vida nós também somos assim, cedemos à tentação do Satanás. E é por isso que nós precisamos buscar a fortaleza em Cristo e fugir de toda ocasião de pecado. Porque o pecado ele nos distancia de Deus. E nós precisamos nos aproximarmos em vida de oração. E a quinta coisa, só Jesus é todo poderoso. Porque nós precisamos viver com clareza a palavra de Deus. Quando nós vivermos com clareza a palavra de Deus, nós iremos fugir de toda vida de tentação, de toda vida de pecado. Mas para isso nós precisamos viver interiormente ligados a Deus. Aqui Satanás ele promete todo o reino. Mas como é que ele promete o reino se ele não é dono de nada? Somente o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Somente a Deus. É por isso que o Senhor diz: adorarás o Senhor teu Deus.
Somente a Deus nós devemos adorá-lo. E Padre Roger, da Canção Nova, ele diz que nós aprendemos mais 3 coisas sobre esse evangelho. A primeira coisa que ele nos diz: todos nós somos tentados diariamente pela preguiça, pelo desânimo, mas nós precisamos buscar a fortaleza em Cristo Jesus. E a segunda coisa que ele nos diz: temos a arma para vencer a tentação, que é a palavra de Deus. Que é justamente isso que eu falei no final. Que se nós vivermos com clareza a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, nós iremos fugir de toda tentação e de toda ocasião de pecado. E a terceira coisa que Padre Roger nos diz: que quando vencemos, enchemos o coração do Pai de alegria e envergonhamos o diabo. É por isso que nós precisamos fugir do pecado, correr do pecado, para nós agradarmos e fugir de toda a tentação. Tem o santo da Igreja Católica que ele diz que ele estava muito tentado pelo inimigo, estava passando pelo momento de tentação. E aí no final ele diz: Senhor, onde tu estavas? E o Senhor diz: eu estava do teu lado, admirado com a tua luta. E é isso que nós devemos fazer a cada dia: lutar contra o pecado, lutar contra todas as tentações e nós nos afastarmos do inimigo de Deus. E que através dessa palavra nós possamos perceber todos os ensinamentos que o Senhor nos dá para fugir de toda a tentação. E que nós não venhamos nos esquecer que nós precisamos buscar a fortaleza em Cristo Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.